Oi pessoal, essa é a 12ª aula de um curso online de percepção. Nessa aula a gente entra no módulo de audição e nessa primeira aula a gente vai falar de muitas coisas, né? A gente vai falar tanto do estímulo auditivo, aspectos da percepção, da anatomofisiologia e de um processamento inicial dessa informação. Essa aula aqui eu dividi em 4 vídeos e esse primeiro vídeo é sobre o sinal sonoro. Antes de falar do sinal sonoro em si, eu vou falar de uma das funções da audição. A gente utiliza a audição a todo momento, a gente sabe para que ela funciona, mas aqui vale a gente lembrar algumas dessas funções. Então, uma função muito importante da audição é sinalizar alguns eventos que estão ocorrendo, alguns estímulos que estão presentes e que eles não estão sendo percebidos por outros sentidos. Então, a gente não está conseguindo captar esse estímulo por meio do olfato, então por meio da visão. Então penso um animal, por exemplo, que ele é um mamífero, que ele é uma presa geralmente de uma onça pintada. Quando ele escuta, por exemplo, algum barulho que parece algum animal de maior porte andando por uma folhagem seca, ele já fica de sobreaviso. Então isso está mostrando para ele, olha, pode ser que tenha um predador aqui, né? Do mesmo modo, quando a gente está andando na rua distraído, a gente escuta uma sirene e a gente fica de sobreaviso, porque possivelmente, se você estiver de carro, de bicicleta, você tem que ceder espaço na via, ou então se você estiver na calçada, você tem que tomar cuidado para atravessar a rua. Aqueles que são pais, ou então cuidam de bebês, mesmo quando o bebê não está no mesmo ambiente, quando ele começa a chorar, aquilo é um sinal de que, enfim, você tem que tomar cuidado. Quando você está andando de carro e você começa a escutar um barulho diferente no motor, aquilo é um sinal de que alguma coisa não está acontecendo. Então você tem que olhar para não ter algum acidente. Então essa é uma das funções da audição, que é sinalizar algo que está acontecendo lá no ambiente, que isso não está sendo informado por outros sentidos. Outra função muito importante é a apreciação estética. E aqui principalmente eu falo de música. Tem gente que tem um contato muito especial com a música. Geralmente quando eu pergunto para os meus alunos, né, olha, você tem a visão e a audição, você tem que escolher perder um. E algumas pessoas que têm um contato muito íntimo e especial com a música preferem perder a visão do que deixar de escutar a música para sempre. Então é uma função muito importante que a gente não pode colocar em segundo plano. Outra função que ela é muito importante é a socialização. Então a gente se comunica principalmente por meio da fala. Pessoas que têm alguma dificuldade auditiva, pelo menos no início da adaptação, elas sofrem muito porque você perde a capacidade de se comunicar com as pessoas por meio da fala, e você tem que desenvolver isso de outro modo. Então isso é algo muito importante. Um modo interessante da gente pensar é que a gente perder a visão, a gente perde contato com os objetos do nosso ambiente, né, ao nosso redor, mas a gente perder a fala, possivelmente a gente perde contato com as pessoas. Então isso é algo muito importante para a gente pensar, principalmente em perdas da audição, em qualquer fase etária, por qualquer tipo de condição. Enfim, uma vez que a gente já falou das funções da audição, eu vou entrar no objetivo principal desse vídeo, que é falar sobre o sinal sonoro. E antes de falar do sinal sonoro, do som, né, a gente se pergunta o que é som. O som ele vai ter 2 definições. Então, para ilustrar isso, eu faço a seguinte pergunta. O som ele existe, uma folha cai de uma árvore no meio da floresta e ninguém está lá para escutar? Então, dependendo da definição de som que você vai adotar, a sua resposta ela pode ser sim ou pode ser não. Se você adotar uma definição física do som, que é mais ou menos o que a gente está tratando agora, o som enquanto estímulo físico do ambiente, enquanto mudanças de pressão periódicas, né, pulsos, a gente pode falar que sim, se uma folha cai, ela vai deslocar ar, vai causar alterações de pressão no ambiente, então você vai ter som. Mas se a gente pegar uma definição que ela é perceptual, que é mais o objetivo desse curso, desse módulo completo, a gente vai falar que não teve som, porque para ter som, esse sinal sonoro ele tem que chegar a um órgão que ele vai traduzir isso em algum tipo de experiência psicológica. Então, nesse caso, se uma folha cai e ninguém está lá para escutar,
você não vai ter essa experiência psicológica, logo você não vai ter som. Então isso é importante para a gente ver, para a gente passar a entender o que é som e dependendo do sentido e da situação, de que tipo de som que a gente está falando. Mas enfim, a gente vai estar mais voltado para um som enquanto um estímulo físico. E o que é esse estímulo sonoro, esse som, essa onda sonora? Então, o nome já está falando, é uma onda. Assim como a gente viu na visão, onde você tinha onda eletromagnética, a gente vai tratar o som também como uma onda, só que é uma onda de uma energia mecânica, onde você vai estar deslocando matéria, né? E você tem um meio elástico, onde você tem um pulso de pressão de ar que vai ter um padrão de alteração de pressão de ar. Essa alteração de pressão de ar tem esse comportamento oscilatório, periódico, são pulsos, né? Isso é um som. Então, para a gente passar a entender o som, essa alteração de pressão de ar, ela tem que ser periódica, ela tem que ser cíclica. A gente pode entender, um exemplo bem simples, é um alto-falante. Você tem um alto-falante, você tem essa parte externa do alto-falante fica empurrando o ar, né? À medida que ele vai empurrando o ar, você tem uma maior condensação de matéria em dado espaço no ambiente. Quando ele se retrai, o alto-falante, você tem uma situação de rarefação. E à medida que o alto-falante ele vai empurrando o ar, você vai tendo moléculas que elas vão como se elas estivessem se colidindo. Essas moléculas que se colidem, elas vão se colidir com as moléculas seguintes, e essa alteração de pressão de ar ela vai passando, embora você não tenha o deslocamento de matéria em si. Isso é algo importante. A gente pode fazer uma analogia disso, por exemplo, quando a gente está em frente a um lago que ele está com água parada, a gente joga uma pedra, você tem a criação de pulsos, né, desse comportamento ondulatório da água, mas o que está passando lá é essa diferença de pressão. A matéria em si, ela não está se deslocando, na verdade ela se desloca para cima e para baixo. Se tiver uma folha sobre esse lago, você vai ver que a folha ela não vai se deslocar, ela se desloca para cima e para baixo à medida que a onda ela passa. Tá? E uma vez que a gente vai entender o som como uma onda, ela vai ter aquelas mesmas propriedades que a gente viu quando a gente estudou a visão. Então vai ter frequência, vai ter amplitude, vai ter comprimento de onda. Tem ainda a fase que a gente não vai falar. Mas enfim, a gente vai tratar a onda, pelo menos de início, de um modo um pouco mais simples, que é o que a gente chama de tom puro. Então esses tom puros é representado por uma única onda senoidal. Essa onda senoidal na natureza ela está próxima do assovio de alguns pássaros, então o nosso próprio assovio, e ela é facilmente produzida em computador para a gente estudar aspectos mais básicos assim do som em si. Então por isso a gente começa a estudar o estímulo sonoro por meio desses estímulos mais simples, que no caso aqui é uma onda senoidal. Aqui a gente está sendo representado, então você tem a pressão atmosférica em nível ambiente. À medida que você tem um aumento da condensação, isso é equivalente quando o alto-falante, por exemplo, empurra o ar, você tem uma maior condensação, compactação dessas moléculas, tá certo? E depois quando ele retrai, isso é equivalente a uma maior rarefação, essas moléculas elas ficam mais espaçadas. Quem for meu aluno pode acessar um link aqui que tem um vídeo interessante que vai demonstrar também como, de um modo interessante, esse conceito de onda sonora. Agora a gente vai passar para as propriedades fundamentais dessa onda sonora, e a gente vai falar, a primeira delas é a frequência. Para falar em frequência, a gente fala em repetições desse ciclo aqui. Então o ciclo, ele vai, a gente tem esse caráter periódico que se repete. Então desde esse período todo em que você tem um pico positivo e um pico negativo, né, uma montanha e um vale, isso é chamado de um ciclo. Então dentro de uma janela temporal você pode ter
N ciclos. Então, se nessa mesma janela temporal você tem diferentes ondas sonoras, onde você tem uma maior repetição ou menor repetição desses ciclos, a gente pode falar que a gente tem um som de mais alta frequência e outro de mais baixa frequência. É o que a gente está vendo aqui. Então, você tem uma maior repetição desse padrão, desse pulso, você tem mais pulsos por unidade de tempo aqui, e aqui você tem menos pulsos por unidade de tempo aqui. No caso, a gente está falando 1/100 segundos. Então, isso está relacionado à frequência desse som. A unidade internacional para tratar e que a gente trabalha é de Hertz. Então, um som ele pode ter 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz. Então, quando a gente fala que um som tem 2000 Hz, é que em 1 segundo ele apresenta 2000 pulsos, 2000 ciclos. E a frequência ela está diretamente relacionada ao conceito que é traduzido por esse símbolo aqui que a gente chama de lambda, que é o comprimento de onda. O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então, quanto maior o comprimento de onda, aqui no caso, então a gente tem um maior comprimento de onda, a gente vai ter, menor vai ser a frequência. Então, nessa janela temporal, você teve menos frequência. Aqui, por exemplo, a gente tem um comprimento de onda menor, você vai ter um número de pulsos, a frequência desse sinal vai ser maior. Então, a gente vê como que essas duas medidas elas têm uma natureza que é enfim, uma é inversamente proporcional à outra. A gente percebe sons na faixa de 20 a 20 mil Hz. Então, por enquanto, a gente vai ficar com esse número na cabeça. É um pouco mais complicado que isso e a gente vai ver no vídeo seguinte. Mas, de modo geral, a gente percebe sons que vão de 20 ciclos por segundo até 20 mil ciclos por segundo. Só adiantando, a gente pode ter uma variação em função da amplitude, da idade e de outros aspectos. A frequência ela está relacionada a uma experiência psicológica que é o que a gente chama de tonalidade, tom, ou então uma altura do som, né? Em inglês é pitch, que é um som mais alto ou mais baixo, né? Então ele é mais agudo ou então mais grave, né? Então sons de alta frequência que eles vão ser mais agudos, som de baixa frequência ele vai ser mais grave. Só para a gente entender mais ou menos esse conceito de frequência, comprimento de onda, e qual que é a experiência psicológica que está relacionado, eu vou mostrar para vocês um vídeo em que a gente tem aqui a produção de diferentes comprimentos de onda, é um tom puro que ao longo do tempo ele vai aumentando, ele começa em 20 Hz e vai até, enfim, ele vai até 15 mil Hz. Então a gente tem aqui a gente tem o endereço onde a gente pode acessar. Se a gente tiver ruído ambiente, a gente não percebe um som de baixa frequência. À medida que ele vai aumentando a frequência, ele passa a se tornar mais audível. Isso é alguma coisa que eu vou voltar nesse vídeo no próximo vídeo que eu vou gravar. Então aqui a gente está aumentando a frequência, consequentemente diminuindo o comprimento de onda. Eu vou dar um salto, mas antes disso eu falo que o volume do som gravado e aqui que eu editei, nada foi alterado. Então você tem a mesma amplitude do som. Isso está sendo mostrado por aqui também, então você tem a mesma amplitude. A gente está chegando num som de 500 Hz aqui, eu vou dar um salto. À medida que a gente aumenta a frequência, a gente vai escutando um som mais agudo. A gente está num som de quase 2000 Hz aqui. Eu vou dar outro pulo. Um som bem agudo agora, bem estridente. É mais ou menos isso. Então a gente consegue ver bem esse conceito de
de frequência e comprimento de onda sonora. Uma coisa interessante para a gente tratar. Uma vez um aluno me perguntou: professor, é verdade que existem aquelas armas sônicas que a gente vê em filme, que a pessoa está num ambiente, aí eles emitem um som que ninguém escuta e a pessoa começa a sangrar pelo ouvido e ela morre? Então, que a gente geralmente vê em filme de ação, de ficção científica, né? E a gente pode trazer isso para a realidade, porque vez ou outra a gente tem algumas dessas notícias, né? Então, por exemplo, você tem a polícia utilizando arma sonora, né? Essas armas sônicas, ou então a gente tem algum tipo de notícia como essa que a gente teve aqui. Então, ataques sônicos da ciência por trás das armas acústicas, de canhões sonoros e dispositivos que emitem sons imperceptíveis ao ouvido humano. No caso de Cuba, acende a discussão sobre o uso do som como arma. Isso aqui aconteceu em Cuba finalzinho de 2016, quando trabalhadores que trabalhavam na embaixada americana em Cuba relataram e denunciaram o uso de arma sônica. Então, o que eles sentiram foi que eles escutaram um som e a partir disso eles passaram a sentir tontura, sentir dor de cabeça, cefaleia, vertigem. Então eles começaram a passar mal e eles atribuíram isso. No relatório inicial deles eram 25 pessoas que passaram mal lá na embaixada americana, e eles atribuíram isso ao uso de uma arma sônica pelo governo cubano. Isso gerou um estresse diplomático entre Cuba e Estados Unidos na época, que tinha, enfim, um fundo de especulação, inclusive com intenções eleitorais, porque era na época da campanha eleitoral, e a campanha do Trump estava fazendo uso disso. Então, isso reacendeu essa utilização de armas sônicas, né? E a gente lembra também do personagem em quadrinhos da DC, Canário Negro, que ela emite um pulso e que deixa todos os inimigos atordoados. Mas enfim, o que a gente sabe é que até o momento a gente não, pelo menos a ciência, ela não tem nada conclusivo sobre algum som, alguma arma sonora em que você modula a frequência do som e isso pode causar algum dano à pessoa. Então, existem algumas especulações, algumas pessoas, alguns acadêmicos inclusive vão defender, mas a gente não tem nada de conclusivo em que a gente tem uma arma sonora em que pela variação, modulação da frequência do som, isso poderia comprometer a saúde de algumas pessoas. Então isso não acontece. Por exemplo, você emitir um som de 40 mil Hz, a gente não escuta e não tem evidência de que isso possa atrapalhar ou então prejudicar a gente. O caso ele é diferente se a gente pega armas sônicas, né, esses canhões em que você vai emitir um som, mas a amplitude dele é muito alta, então a potência do som, isso sim pode causar lesão. Isso acontece, por exemplo, em situação de guerra, quando uma granada explode perto de uma pessoa, a pessoa pode romper os tímpanos, por exemplo. Então, mas aí a gente está falando em modulação da amplitude, não da frequência. E falando em amplitude, que é outra propriedade do som que a gente já falar, né? Que é a quantidade da alteração da pressão. Então, a amplitude do som a gente vai pensar que é o nível de pressão de comparação, né, atmosférico, até o pico de compactação de matéria que a gente vê por aqui. Então, essa alteração aqui na vertical é o que a gente chama de amplitude do som, né? Aqui a gente tem, nessa representação gráfica aqui, a gente vai ter 3 ondas sonoras de mesma frequência, periodicidade, mas, no entanto, a amplitude do som ela aumenta aqui, ela aumenta aqui e ela vai ser maior aqui. Então, baixa amplitude, média amplitude, alta amplitude. Quando a gente fala em amplitude do som, a gente utiliza uma escala
em decibéis. Então essa é a fórmula aqui. Então essa escala em decibéis é 20 log dessa fração aqui, onde você vai dividir a pressão de ar do som que você está tratando, que você quer medir, dividido pela pressão do nível do ar. Então, um nível de referência. Geralmente é tratado como pressão de referência do ar como 20 micropascal, que é a unidade de medida para alteração de pressão. O ponto importante aqui da escala de decibéis é esse logaritmo aqui. A gente geralmente utiliza uma função logarítmica para tratar de grandezas que tem uma amplitude muito grande, que é o caso do sinal sonoro. Então, se a gente quisesse plotar algum resultado gráfico do que realmente acontece em função da amplitude do som, a gente teria que ter páginas de, 3 metros de altura para tentar representar isso. Então, para a gente conseguir tratar esses dados de um modo inteligível e conseguir graficar isso, é utilizado uma escala logarítmica. Como que a gente pode entender isso mais ou menos? Então vamos pensar o seguinte, aqui a gente tem diferentes sons, em que a gente tem uma página virando, em que a amplitude relativa aqui vai ser 10. Vamos pensar que a amplitude relativa aqui é o resultado dessa fração aqui. A gente tem uma vizinhança quieta aqui, a gente tem a amplitude que é 100, uma conversa é 1000 e um metrô é 100.000. Tá vendo que a amplitude do som que a gente está falando, ela vai de 10 a 100.000. Então, quando a gente quer algum tipo de quantificação que consegue equalizar e representar isso, a gente usa o logaritmo do número. E o que vai ser o logaritmo do número? O logaritmo do número vai ser o expoente, que quando uma base ela é elevada, vai ter como resultado esse próprio número. Então, o que vai ser o logaritmo de 1000 na base 10? Vai ser 3, porque 10, quando elevado ao cubo, vai ser 1000. E a gente tem que esse resultado aqui, então, o resultado dessa fração, né, que a gente tem uma amplitude relativa, vai ser multiplicado por esse logaritmo, né, no caso aqui é 3, né? E esse 3 vai ser multiplicado por 20. Então, a gente teria 60 aqui. Então, só retomando, o logaritmo de 1000 vai ser 3, porque 10 elevado ao cubo vai ter como resultado esse número aqui. Então, ao invés de trabalhar com 1000, a gente trabalha com 3. E esse 20 aqui ele foi puramente arbitrário para a gente ter uma escala interessante para trabalhar. Então, a escala de decibéis 20 vezes logaritmo dessa fração que leva em consideração a pressão do ambiente e a pressão do som que a gente está trabalhando. A amplitude ela passa a ser percebida, né, como um som que é mais forte ou então mais fraco, né? O termo que a gente utiliza para essa experiência psicológica aqui é de volume ou então sonoridade. Em inglês o termo é loudness, né? Então a gente pode ver nos livros em português tanto como volume ou sonoridade. Só a título de curiosidade, aqui a gente tem uma escala em decibéis, né? Em que a gente vai ter, por exemplo, em que 20 decibéis é um suspiro a 2 metros, 30 decibéis vai ser uma biblioteca silenciosa, 50 decibéis é uma chuva moderada, 60 decibéis é uma conversação normal, 90 decibéis é uma conversação mais alta, né? 100 decibéis é uma motocicleta passando a 2 metros, e 150 decibéis são fogos de artifício a 1 metro de distância, né? A partir de 130 decibéis a gente passa a sentir dor, né? Nessa intensidade do som a gente passa a sentir dor e isso pode ser perigoso e dependendo da intensidade é intolerável. Se a gente tem um contato que ele é repetitivo com esses sons mais intensos, a gente pode ter perda de audição também.
Enfim, isso aqui são alguns exemplos para a gente entender o que um som equivale nessa escala de decibéis. Só uma aplicabilidade interessante também, a gente tem a chamada lei do silêncio, né, nos municípios, né? Na verdade, a gente não tem uma lei única do silêncio, cada município vai estabelecer a sua lei do silêncio, né? Aqui em Brasília, para áreas para áreas como as superquadras, por exemplo, em que você tem comércio e área residencial, após as 22 horas, o limite estabelecido para o comércio de eventos culturais é de 60 decibéis. Então, a partir de 60 decibéis, você está ultrapassando esse limite da lei do silêncio daqui de Brasília. E essa medida ela é feita do ponto de referência de quem está fazendo a denúncia. Então, sei lá, se alguém estiver fazendo uma festa muito barulhenta num bar perto de casa, a medida ela é feita daqui de casa, por exemplo, do apartamento. Esse valor aqui, só a título de curiosidade, tem um projeto de lei de 2015 que eu acho que ele foi engavetado para aumentar de 60 para 70 decibéis para tentar promover mais eventos culturais. Então teve todo um debate se você aumentava isso para promover cultura ou mantinha esse número, enfim, para manter a tranquilidade das pessoas que moram e dos bichos que acabam morando aqui nas superquadras do plano piloto. Mas enfim, algo interessante que eu queria tratar, que está relacionado a essa lei do silêncio, é que a gente tem decibelímetros, ou então, enfim, são aparelhos sensíveis que medem a intensidade do som, a amplitude das ondas sonoras, né? E você tem equipamentos altamente precisos para isso, mas hoje a gente tem aplicativos de celular que conseguem medir essa amplitude do som ao longo do tempo, e você consegue ter várias medidas, né? Então você pega a amplitude, você pega a composição espectral ao longo do tempo, enfim, é bem interessante para a gente estudar e ver, por exemplo, se você tem um ruído de um ventilador, se ele está passando, por exemplo, 70, 80 decibéis, que pode passar já a causar lesão nas suas células da cóclea, né, células ciliadas, ou então se, por exemplo, estão fazendo algum tipo de evento cultural, isso está bem além daquilo que é estabelecido por lei, então a gente consegue verificar isso por meio desses aplicativos, que eles são, a maioria deles é gratuito, você consegue baixar, enfim, um monte deles. Eu tenho esse aqui que é da Bosch, tem esse aqui também que eu já instalei, você tem outros que é interessante também você ver qual que é a amplitude, né? Qual que é a força do som que a gente está rodeado. Então fica até como exercício prático para a gente baixar no celular esses aplicativos. Outro assunto que eu vou tratar são tons complexos. Até aqui a gente estava falando de tons puros, né? Então funções senoidais para a gente falar de tons puros, como se a gente estava trabalhando só isso aqui, por exemplo. Mas o som ele é muito mais complexo, né? Então você tem ondas, composições de ondas sonoras que elas são mais complexas, mais ou menos parecido com isso aqui. Então quando você tem, por exemplo, um som de um carro passando, então de uma pessoa conversando, você tem a composição de diferentes ondas senoidais. E você vai ter uma forma complexa, mais ou menos como isso aqui. Essa forma complexa aqui, que a gente trata em função de ciclos, isso pode ser decomposto em função dos seus tons puros que o compõem. Então essa onda complexa aqui, ela é formada por essas quatro ondas aqui de 200, 400, 600 e 800 Hz respectivamente. Uma coisa interessante para mostrar quando a gente fala em tons complexos é como que a gente pode analisar e graficar isso. Então aqui o que a gente está falando e mostrando
é o domínio temporal, o domínio do tempo. Então você tem a alteração, você vê a frequência e a amplitude ao longo do tempo. Isso é um modo de você ver e graficar isso. Então aqui, por exemplo, a gente tem 20 milissegundos. Nesses 20 milissegundos a gente tem 4 ciclos aqui. Se você tem 4 ciclos e 20 milissegundos em 1 segundo, né, 1000 milissegundos, isso é equivalente a 200 Hz. Tá certo? Então a gente consegue ver. Outro modo de apresentar esses resultados de uma análise espectral, né, de quais ondas senoidais estão formando um som complexo, é por meio de uma representação que a gente chama de domínio da frequência. Então aqui no domínio da frequência a gente representa, aqui no eixo X, não mais a passagem do tempo, mas a frequência do som em Hertz. Então aqui que a gente calculou que tinha 200 Hz, a gente vai ver que em 200 Hz está marcado aqui. Nesse tom puro também de 400 Hz, a gente vai ter 400 Hz. E se a gente pega essa onda complexa, está vendo que a gente tem picos em 200, 400, 600 e 800 Hz. Então isso é um modo de analisar e interpretar a composição espectral de um som. E a gente pode fazer a análise pelo desmembramento dessa onda complexa em seus componentes senoidais simples, né, os seus tons puros. Essa decomposição a gente faz por um procedimento matemático que a gente chama análise de Fourier, em que a gente consegue decompor e também a gente consegue juntar, que é a síntese de Fourier. Um dado interessante para a gente falar é a frequência fundamental. A frequência fundamental é a taxa com que essa onda, esse tom complexo aqui, ele se repete e é equivalente ao seu comprimento de onda que o compõe, de comprimento mais de menor frequência, né? Você tem os comprimentos de ondas mais longos, que no caso aqui é 200 Hz. Então a frequência fundamental, que é a frequência em que se repete essa onda complexa, é de 200 Hz, que vai ser igual a esse componente, esse componente aqui harmônico que está compondo esse tom complexo aqui, que é de 200 Hz. Esses componentes aqui eles são chamados de harmônicos também. Então você tem o primeiro harmônico, que ele tem a mesma frequência dessa frequência fundamental. Aqui você tem o segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico. Então todos esses harmônicos eles são múltiplos de números inteiros da frequência fundamental. Então aqui a gente tem 200 Hz, aqui a gente vai ter 400, 600 e 800. Então multiplica por 2, 3 e 4. Então isso acontece também em tons complexos. Essa análise, essa composição espectral, ela está relacionada a outra experiência psicológica que a gente tem, que é o timbre. Então, timbre de voz, né, aquilo que identifica um som, está relacionado a esses harmônicos que estão compondo um tom complexo. Isso seria o timbre. E no próximo vídeo eu vou falar da percepção do som. A gente ficou mais focado aqui no som em si, enquanto estímulo físico, aí a gente vai passar para a parte da percepção. É isso, gente. Até o próximo vídeo.